Olá, gente, Igor aqui, ofertas da China 2.0. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Redmi Buds 3 Pro, que se tornou minha mais nova referência de fone TWS até $50. Vocês querem saber o motivo? Dê uma conferida no review logo após a vinheta. Então esse TWS chegou pra gente semana passada. Se trata do Redmi Buds 3 Pro, que nada mais é do que a versão global do Redmi AirDots 3 Pro, tá? Ele saiu numa promoção muito boa lá no AliExpress, a gente pagou cerca de 180, 190 reais. E é um fone que promete muito porque ele tem cancelamento de ruído, que tem sido uma tendência nos fones TWS, né, de lançarem fones com cancelamento de ruído. Eu particularmente nunca usei um fone com cancelamento de ruído ativo, desse modelo, né, Intra. Geralmente eu tô acostumado com cancelamento de ruído em fones maiores e a gente vai ver como é que funciona. Esse daqui é só fazer um unboxing rapidinho, tem aqui a caixinha dele, uma caixinha preta com as inscrições, tá? Buds 3 Pro, e o formato, que provavelmente é um formato aqui da case, com os dois fones aqui. Eu vou tirar essa parte de plástico para facilitar a vida da gente. Na hora de abrir a caixa, mostrar a caixa melhor para vocês. Tá aqui. Agora ficou melhor. Muito bonito a caixa, né? Aqui atrás a gente consegue enxergar o modelo, né? E se vocês observarem, e a gente vê a versão chinesa, a versão global, mesmo modelo, né? Então, Redmi Buds 3 Pro é a mesma coisa do que Redmi AirDots 3 Pro. E basicamente são essas informações. Tem aquela etiquetinha aqui também do Scratch and Check, né? Que você consegue raspar aqui e verificar a autenticidade do dispositivo. E basicamente é isso aí que tem na caixa, né? Vamos abrir aqui. Pronto. Tá aí a caixa, fone aqui, né? Uma outra caixinha aqui. Ok, vamos começar pela essa caixinha sobressalente. Então são duas caixinhas, uma que acomoda a case, provavelmente os fones também estão aqui dentro, e essa segunda caixinha aqui. Vamos ver o que tem nela. Olha que bonito, muito bonito. Vou tentar focar aqui. Acabamento premium, bem bacana, que são 3 borrachinhas, né? Ou 6 borrachinhas, ou 3 pares de borrachinhas de tamanhos diferentes aí pro fone, além de um carregador USB e Type-C. Muito bacana. Vou deixar aqui do ladinho. E aqui o fone propriamente dito. Embaixo ainda tem os manuais. Essa parte aqui eu acho que ela não solta. Ela só abre e fecha. Então aqui tem os manuais. Solta assim. Os manuais da Xiaomi aqui. Papéis. Deixa aqui do lado. E a caixinha com fone. Vamos tirar aqui. Caixinha bonitinha. Não sei se vocês vão conseguir ver, aqui tem a inscrição com Redmi aqui. Comprei na cor cinza, né? Abrindo aqui. Muito bonito, tá? Um aspecto premium, um aspecto bem bacana. Quando eu abri, automaticamente piscou essa luzinha. E é um dispositivo bem interessante, bem bonito. Bem bacana mesmo. Vou mostrar aqui para vocês a constituição do fone. Vou fechar a caixa aqui. Tentar aproximar. É o fone do ladinho esquerdo, né?
Ele tem um design meio curvado, diferente até. Muito interessante. E é basicamente isso aqui. Agora a gente vai fazer os testes aí de conexão, de pareamento, para ver como é que o fone se comporta. Em relação à conectividade, tá? O dispositivo possui Bluetooth 5.2 e tem a capacidade de conectar simultaneamente a 2 dispositivos. Isso é bastante interessante, tá? Quando você tem um dispositivo da Xiaomi, né, rodando uma MIUI, você consegue parear ele de forma fácil, apenas levantando a lid e fazendo o procedimento de reset do fone, que é apertando por 2 segundos o botão do mesmo. Quando você tem um outro dispositivo, o procedimento também é simples, não é tão simples como na Xiaomi, mas basicamente basta você abrir a caixinha, ok? E colocar o dispositivo para emparelhar com o fone. Dito isso, né, a gente fez os testes aí do Dual Device Mode e é bastante interessante essa função, porque assim, à medida que eu estou escutando a música em um dispositivo, se eu passar o controle da mídia para o outro dispositivo, ou seja, iniciar a música no outro dispositivo, ele automaticamente pausa o do primeiro. E se eu fizer o contrário, estiver tocando música num segundo dispositivo e, por algum motivo, eu receber uma ligação, etc., no primeiro dispositivo, no momento que eu começo a tocar, no momento que eu começo a tocar a música, ele automaticamente para a música, ou pausa a música desse segundo dispositivo. É uma funcionalidade bastante interessante e que trabalha em prol do fone aí. Ainda falando um pouquinho sobre usabilidade, uma das características que eu achei mais interessante foi esse sensor um sensor que o fone tem, que detecta que você removeu ele do ouvido e pausa automaticamente a música, tá? Eu fiz os testes aqui, ele funcionou muito bem sob diferentes condições, tá? E basicamente funciona da seguinte forma: eu tô com o fone aqui na minha mão, ok? E a música tá parada. Quando eu levo ele no ouvido, ela automaticamente começa a tocar. Vou levar o segundo. Funciona perfeito. Então, quando eu removo do ouvido, pausou. Então, é muito interessante, muito bacana e funciona muito bem essa funcionalidade. Além dessa função de pausa, start automático, deixa eu pausar aqui. Eu tenho os seguintes controles por touch, tá? Quando eu aperto 2 vezes, ele começa a reprodução ou pausa. Quando eu aperto 3 vezes, ele pula a música, passou a música. E quando eu aperto uma única vez e seguro, ele muda os modos entre transparente, né, que depois eu vou explicar com mais calma o que é, e noise cancel ou cancelamento de ruído. Basicamente são essas funções aí que tem no fone. Eu senti falta de um controle de volume mais apurado. É uma feature aí que, no meu entendimento, poderia ter sido embarcada na Xiaomi. Às vezes você está escutando um vídeo no YouTube, aí por algum motivo passa para o Spotify da vida e varia, né, esse volume. E seria interessante a gente ter um controle de volume diretamente no fone. Isso a gente não tem. O touch só serve para atender e rejeitar ligação, para passar música e para habilitar ou desabilitar o noise cancelling. Na verdade, alternar entre noise cancelling e modo transparente ou transparency mode. Para chamadas, o Buds 3 Pro se mostrou bastante satisfatório, tá? A qualidade do microfone é muito boa, bem como a qualidade de ligações. Em testes que eu fiz, nenhuma pessoa reclamou, né, que estava ouvindo baixo ou com algum ruído, nada disso. Para atendimento é muito simples, basta você apertar 2 vezes aqui o fone. Alô? Alô? Oi, Iago, tudo bem? Tudo bom? Tá, eu tô testando aqui o Buds 3 Pro para chamada e tal. A qualidade tá boa do microfone? Tá me ótima ouvindo a bem? qualidade do som. Tá, muito bom. Direitinho. Beleza, eu vou gravar aqui, depois eu coloco lá no vídeo, tá certo? Tá Vou bom. finalizar aqui, tá bom? Tá bom. Valeu. Aí, para você finalizar, basta você apertar 3 vezes. E você finaliza a ligação. Muito bacana, muito simples também de operar. E aparentemente funcionou muito bem. Eu vou deixar esse áudio dessa ligação aí
no vídeo para vocês. Como eu mencionei anteriormente, o dispositivo ele tem Bluetooth 5.2 e isso facilita bastante a questão do alcance, tá? Nos testes que eu fiz aqui, mesmo em condições um pouco desfavoráveis, quando eu falo condições desfavoráveis eu falo distante ou com bastante interferência, o dispositivo se comportou muito bem, não tive desconexão, não tive qualquer problema em relação a isso. Outro ponto muito positivo e muito bacana é a latência, tá? Tanto para jogo quanto para assistir filmes, vídeos, etc. A latência foi baixíssima. Você não consegue perceber atraso nem qualquer tipo de delay entre o som que está saindo do dispositivo, né, até a chegada desse som ao fone. Então isso também é outra funcionalidade e outra característica bastante interessante. O delay dele é muito, muito baixo. Eu fiz testes com fone, né, ligado a jogos, com fone ligado ao YouTube e com fone ligado a uma TV Box, né, no caso da Chromecast com Google TV, assistindo o vídeo. O resultado foi, em todos esses casos, uma latência baixíssima. Então, assim, para assistir vídeo, para até jogos casuais, ele funciona muito bem devido à baixa latência. Quando a gente fala de cancelamento de ruído, tá? Existem dois tipos de cancelamento de ruído, o ativo e o passivo. O passivo, basicamente, é o quanto essas borrachinhas do fone ela consegue isolar o som externo. O trabalho do AirDots, na minha opinião, é bom. Já o cancelamento de ruído ativo, você possui um conjunto de microfones que capta o som externo e emite frequências para isolar esse som externo em relação ao que você está ouvindo, tá? O que acontece em alguns fones, sobretudo nos fones mais baratos, é que esse cancelamento de ruído, quando ativado, torna a música um pouco de pior qualidade ou modifica um pouco a qualidade da música. A gente não percebe isso no Redmi AirDots 3 Pro ou no Redmi Buds 3 Pro, porque ele funciona extremamente bem. Ok, não é um cancelamento de ruído no nível Sony, nível Bose, outros dispositivos que custam 2, 3 vezes mais que ele, mas dentro da sua proposta ele funciona muito, muito bem. Os ruídos, sobretudo na faixa de grave e médio, são cancelados com muita propriedade. O agudo você tem uma redução, mas ele deixa passar bastante o ruído na faixa do agudo, tá? O que é uma característica bem comum a todos os fones nessa faixa de preço. A maioria deles tem essa característica de cancelar bem somente no grave e no médio grave. Isso não é um demérito do AirDots, mas é uma característica aí desses fones com cancelamento de ruído mais em conta, mais barato. Se no modo de cancelamento de ruído o fone visa abafar todo e qualquer ruído externo, né, isolar você de todo e qualquer ruído externo, no modo transparência é o contrário. Os microfones captam esses ruídos e jogam para dentro do fone, junto com a música que você está escutando, permitindo que você tenha uma visão ou uma audição do ambiente mais apurada. O modo transparente aqui também trabalha muito bem, tendo em vista que ele não distorce esse som externo e não deixa esse som externo robótico, como acontece em alguns fones, tá? Então é bastante interessante também esse modo, e o Redmi Buds 3 Pro entrega muito bem e muito boa qualidade também no modo transparência. Quando eu falo de qualidade sonora, talvez o maior destaque do AirDots esteja aí, tá? Fones nessa faixa de preço dos 30 aos 50 dólares, eles têm basicamente a mesma assinatura. Eles têm graves muito bons, às vezes até excessivamente presentes, médios também muito claros, muito quentes, por assim dizer, e tem uma perda de qualidade na faixa do agudo. O AirDots ele tem essa mesma característica, tá? Ele não é só tão grave assim, ele tem um grave bastante ok, bastante significativo. Médios continuam sendo muito quentes e os agudos, por incrível que pareça, não se perdem tanto, ok? Então, se você coloca uma música mais aguda, você consegue perceber bem as linhas de prato, você consegue perceber bem um riff de guitarra mais agudo. Isso é uma característica bastante interessante, coisa que eu dificilmente vejo em fones nessa faixa de preço. Geralmente esses fones eles abrem mão, sacrificam muito a frequência aguda aí para entregar uma qualidade boa, por assim dizer, nessa faixa de preço, ok? Também vale mencionar que o fone não possui codec aptX, ok? Eu não senti falta, eu sei que sem o aptX, usando somente o AC, a qualidade de áudio foi muito boa, delay, etc. e tal, não tive problema quanto a isso,
mas é uma característica que a Xiaomi poderia ter embarcado um códec de áudio em alta definição, por assim dizer, o aptX. Sobre a bateria, a Xiaomi afirma que o dispositivo consegue ter 6 horas de reprodução, tá, no fone, mais 22 horas de recarga utilizando o estojo. Porém, para isso acontecer, o fone precisa estar com volume igual a 50% e o cancelamento de ruído inativo, ok? Nos meus testes, eu usei cancelamento de ruído na maior parte do tempo e usei o volume entre 60% e 70%. O tempo estimado da bateria aí durou cerca de 4 horas e 10, 4 horas e 20. Não mais que isso, tudo bem? A grande vantagem aqui está em duas questões. Primeiro, carga rápida, ele aceita Type-C e carga rápida, ou seja, se você plugar a case, né, para carregamento, em 10 minutos você já tem o equivalente a 3 horas de reprodução do fone, o que é um número bastante expressivo. E além disso, talvez a característica mais marcante aí nessa questão de bateria e recarga seja o fato da case aceitar carregamento sem fio. Isso é muito interessante, é uma grande vantagem, é uma grande feature que a Xiaomi colocou nesse fone e funciona muito bem. Eu tenho uma pad de carregamento da Xiaomi aqui, coloquei o fone para carregar, em cerca de 20 minutos aí o estojo já estava completamente carregado via carregamento sem fio. Muito interessante, muito bacana, funcionou muito, muito bem. Bem, era isso que eu tinha para conversar com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever, não deixem de ativar o sininho e não deixem de entrar nos grupos que eu sempre coloco aí na descrição dos vídeos. Eu paguei R$185 nesse fone e vira e mexe tem promoções, tem ofertas muito interessantes de diversos produtos. Fundamental, não deixem de entrar nos grupos. A chance de economizar, a chance de ter oferta, a chance de promoção é muito grande, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Até a próxima.